Pronto. Começou a gravar. O que eu quero fazer hoje é discutir com vocês artigos que eu produzi, que eu não vou publicar, mas eu vou mostrar para vocês, porque são oportunidades para vocês pensarem sobre como produzir um texto. Não está pronto, está longe disso, eu só fiz uns rascunhos para que a gente possa discutir. E aí, a partir disso, vocês terão uma ideia de como poderão desenvolver o artigo de vocês, o material que vocês vão produzir, tá bom? Então, eu tenho 3 textos que eu gosto de mostrar para vocês. Um é uma interpretação que eu faço da letra da música Travessia, do Milton Nascimento e o Fernando Brant. A outra é da música Saideira, que é do grupo Skank, né? A composição é do Skank com o Titãs, né? E a outra que eu quero mostrar para vocês essas vantagens de ser bobo, da Clarice Lispector, que eu escrevi o texto, eu já mostrei um pouco para vocês, vou mostrar o resto hoje, e aí vocês vão ficar com esses 3 exemplos para pensar. Quem quiser escrever sobre fotografia, eu já mostrei aqueles do Drummond, e a gente falou bastante sobre fotografia. Vocês podem trabalhar com fotografia ou pintura, né, ou texto de imagem, não tem nenhum problema. Vocês podem trabalhar, a gente vai discutindo, né? Vocês produzam o texto e me mande, eu posso fazer comentários e devolver para vocês, e vocês vão desenvolvendo, né? Sobretudo o Leandro e o Suelismar poderiam trabalhar com imagem, não seria uma má ideia, né? Trabalhar com imagem, já que vão estudar bastante isso. Então, vamos lá. Alguém chamou, né? Bom, o Selismar sempre entra atrasado, então eu vou começar a compartilhar aqui. Vamos começar pelo Travessia, né? O Travessia é um texto assim muito interessante de se discutir semioticamente, porque ele é o protótipo mesmo da ideia de transformação, né? Então, são 3 estrofes, né? São 3 estrofes. Então, nós temos um sujeito num estado, aí um sujeito em transformação, na segunda estrofe, e um outro sujeito em outro estado, na terceira estrofe. Então, o sujeito ele passa por um fazer aqui e ele se torna um outro ser aqui, né? Então, essa transformação é interessante, que eles chamaram de travessia, que é uma expressão típica mais antiga, né, do interior do Brasil. Os autores são mineiros, então uma região que tem muito gado, que sempre teve muito gado, né? Minas Gerais é conhecida pela produção do leite, né? E travessia era um nome que se dava antigamente para quando se chegava à beira de um rio, né? Com o gado, as estradas geralmente não tinham pontes, né? Aí chegava na beira do rio, tinha que atravessar para o outro lado, e geralmente, se o rio era grande, o risco de perda de animais era sempre muito grande também,
E então eles chamavam isso de travessia, ou fazer a travessia, né? Uma coisa toda planejada, né? Tem até o tal dos bois de piranha, que virou até uma expressão do português brasileiro. Os rios que tinham piranhas precisava se fazer um trabalho, né? Aquela história do boi de piranha é conversa. Nenhum dono de gado vai jogar um boi para as piranhas, né? O que ele faz é jogar timbó na água, matar as piranhas e atravessar. Era isso que fazia. Lá na fazenda, a gente atravessava o Rio do Peixe, tinha muita piranha. Então, a gente pegava o cipó, chamado timbó, que é que dá na beira da água, não sei se vocês conhecem. Aí, bom dia, Ana. Joga timbó na água, os peixes sobem tudo, inclusive as piranhas, desaparecem tudo, vão tudo embora. Eles não morrem também, não, eles vão embora, eles ficam grogues, é uma coisa que dá um Lexotan para eles. E aí atravessa o gado numa boa, sem nenhum perigo. Então, fazer a travessia, tá? É isso. Falei um monte aí, falei até coisa que eu não devia. Então, o que é fazer a travessia? No texto não está pronto, mas é o seguinte: tem que apresentar o texto logo do início e a gente apresenta na introdução. Né? Apresentei aqui, né? Apresentei os autores, devia ter colocado a fonte completa, né? Então, o ano de publicação, o disco em que foi lançado, mas aí eu não fiz, tá? O ideal é fazer isso. Eu acho que no outro texto, que é no Saideira, aí eu fiz direitinho, coloquei o nome dos autores, e a uma certa altura eu cito o disco, a fonte, direitinho, que eu pesquisei, né? Essa daí eu não pesquisei a fonte ainda, não pesquisei ainda, né? E aí por isso que não está pronto, tá? Bom, então vamos lá. Olha só, todo mundo prestando atenção, né? Mas de qualquer forma eu estou gravando, tá? Depois a gente pode disponibilizar para vocês, se vocês precisarem. Tá todo mundo vendo o texto? Digam para mim. Sim. Sim, né? Aí eu faço uma proposta, né? O sujeito o sujeito do estado da narrativa, percorre de um ponto ao outro 3 momentos de um estado passional, tá? É um estado passional, tá? É isso que está sendo discutido. Ele atravessa um problema emocional redutível no nível fundamental da narrativa ao estado passional da dependência versus da independência. Então, é esse estado passional que a personagem vive, né? Ele começa na dependência e ele termina na independência. Então, a dependência como eufórica e a independência como... A dependência como disfórica e a independência como eufórica. Tem-se, então, na primeira estrofe, um sujeito de estado na dependência, porém que se descobre forte, tá? Vou mudar a exibição aqui, que está me atrapalhando. Não achei. Deixa. Na segunda estrofe, um sujeito de fazer se instala e o eu se torna um sujeito em transformações. Na terceira estrofe, tem-se outro sujeito de estado, agora um ser na independência. Então, na narrativa de base, tem-se um sujeito dependente que se transforma em independente. Para reduzir a fórmula básica do programa narrativo, seria função independência, o sujeito 1 é o você, que faz o sujeito 2, eu, entrar em conjunção com o objeto valor independência. Ou função independência, o sujeito 1, você,
faz o sujeito 2, eu, entrar em disjunção com o objeto valor dependência. Então, nos dois casos, nos dois programas, porque a gente pode produzir os dois programas, né? É sempre uma passagem da dependência para a independência. Vários momentos são necessários para que o sujeito de estado chegue do outro lado do estado emocional. O principal agente do fazer é o você, um ser que, por amor, causa todas as transformações. Muitas paixões se instalam. Conveniência, amor, raiva, medo, angústia, solidão. No final, autoestima, amor próprio e respeito. Então, aí eu chamei a primeira parte do texto de como chegar do outro lado, que seria, assim, os programas narrativos, né? O título Travessia resulta em programa narrativo que, neste texto, é o programa narrativo de base, ou seja, aquilo que a personagem principal será programada para fazer. Então, a personagem eu passa por uma programação, né? Uma transformação de dependência para a independência. Na verdade, a manipulação é por intimidação. O você intimida o eu a aprender a ser independente. Então, ele pode, mas não sabe. Ele pode, sabe, mas não quer. Ele pode, sabe, não quer, mas deve. Então, é uma série de questões que se juntam na manipulação, sobretudo na modalização do fazer, e que vai resultar na intimidação. E pela intimidação, ele assume a necessidade do dever fazer e se transforma num outro sujeito, num sujeito independente, né? Então, na modalidade veredictória, não é muito importante nesse texto, né? Mas, assim, para a gente ver, o eu parece dependente, mas ele não é. E é dependente. Depois ele parece independente e é independente, né? Então ele em primeiro lugar ele é verdadeiro sempre nos dois lugares, né? Ele é verdadeiro nos dois lugares. Ele é verdadeiramente dependente, depois ele é verdadeiramente independente. E na segunda estrofe ele está no contraditório, né? Ele é dependente, mas ele não pode ser dependente, ele deve ser independente, então ele está no contraditório. Ele queria uma coisa e, ao mesmo tempo, ele quer outra. E é bem interessante desse ponto de vista, tá? Não sei se vocês já prestaram atenção nessa letra, mas é muito interessante nesse sentido. É o protótipo do fazer transformador. Então, o programa narrativo, a função, atravessar ou travessia, né? O sujeito do fazer, ou sujeito 1, um ser vivo. Sujeito do estado ou sujeito 2, uma barreira, um rio, uma estrada, um problema, etc. Objeto valor, estar do outro lado. É isso que é a travessia, né? Então, estar do outro lado. O objeto valor é estar do outro lado. E é mais ou menos isso que vai acontecer com o sujeito do estado. Ele vai chegar do outro lado. Mas é por dever fazer, tá? É por dever fazer. Ele é obrigado a isso. É mais ou menos como atravessar um rio mesmo quando você está transportando gado. Você deve fazer. Você tem que chegar do outro lado. A primeira estrofe, né? Quando você foi embora, nós temos esse conectivo, essa conjunção temporal que marca uma transformação, né? Aquela história, a narrativa ela é sempre do estado de negação daquilo que deve ser. Então, é o desequilíbrio, né? Então, quando você foi embora, começa a narrativa, porque até quando ela estava lá, quando você estava lá, não tinha o que contar. Estava tudo bem, estava do jeito que sempre foi, não tinha que contar. Mas quando você foi embora, então começa a narrativa, né?
A narrativa começa aí. Só que é uma narrativa no passado. Então, no presente, hoje, conta um passado que tem um passado anterior. Então, antes do quando tinha uma história, depois do quando tem outra história, mas eu estou contando a história aqui do presente. Então, tem uma sequência de narrativas que vão ser expostas para justificar o momento presente, né? O aqui e agora. Então, quando é lá, ou então, né? Então, né? Quando você foi embora, a função é ir embora, o sujeito é você, sujeito 2, você, entra em conjunção com embora. Então, você vai embora, tá? O você foi embora. Fez-se noite em meu viver. Então, fazer noite, o sujeito 1 faz com que o sujeito 2 entre em conjunção com a metáfora da solidão, né? Ficar no escuro, metáfora da solidão. Forte eu sou, né? Então, função ser forte, o sujeito 1 faz o sujeito eu faz o sujeito eu entrar em conjunção com o objeto valor força. Hoje eu tenho que chorar. Então, chorar, sujeito 1, solidão, situação, escuridão, eu, né? O eu faz o sujeito 2, eu entrar em conjunção com o choro. Minha casa não é minha. Então, a função não ter casa, eu faz o eu entrar em conjunção com não ter casa, né? Ou entrar em disjunção com a casa. E nem é meu esse lugar, mesma coisa. Não ter lugar, o sujeito eu faz o eu entrar em conjunção com não ter lugar, ou o sujeito eu faz entrar em disjunção com o objeto valor lugar. Estou só e não resisto. Reconhecer a solidão. Sujeito eu faz o eu entrar em conjunção com estar só, ou a solidão, né? Então, ele reconhece que está na solidão. Ter o que falar. Sujeito eu faz o eu entrar em conjunção com o objeto valor, valores, né? Então, ele reconhece que ele tem o que falar, ele entra em conjunção com os valores. Todo programa narrativo de conjunção pressupõe um programa narrativo de disjunção, tá? Isso é importante, tá? Pressupõe. Não necessariamente acontece, mas pressupõe. Então, geralmente na troca de valores, um fica com os valores e o outro fica sem. Mas no caso de modalização do saber, o sujeito modalizado ele entra em conjunção com o saber, mas o sujeito que modalizou não perde o saber, né? O professor não deixa de saber porque os alunos aprenderam, ao contrário, né? Então, na modalização do saber, a conjunção não pressupõe uma disjunção, mas, no geral, a troca de valores pressupõe, a conjunção pressupõe a disjunção. Assim, ser forte, sujeito 1, eu, sujeito 2, em disjunção com o objeto valor fraqueza. Toda função visa uma transformação de estado do sujeito. Se está em conjunção com a força, automaticamente está em disjunção com a fraqueza. O Manuel contando que chegou ontem à noite. Nessa primeira estrofe, pressupõe-se um sujeito eu em conjunção com você no momento anterior ao quando. Tá? Conjunção temporal, que dispara o estado de transformação ou de desequilíbrio, ou de início da narrativa. Então, são essas coisas que... Então, sem a transformação, sem o desequilíbrio, não tem narrativa. Então, a narrativa ela só existe no desequilíbrio. É por isso que o Greimas fala lá no Du Sens de que o fazer é sempre... os programas são sempre de disjunção. Tanto os de fazer quanto os de estado são sempre de disjunção. Então,
É sempre disjuntivo, né? Tanto os paradigmas quanto os sintagmas. É sempre disjuntivos, porque a narrativa só existe na disjunção. Vocês me entenderam? Estão me ouvindo, aliás? Sim, Gabi, pode falar. Eu não sei se o Rubens também levantou a mão antes de mim, se ele quer falar antes. Não, pode falar, Gabi. Eu já passou já o momento. É porque eu não estou vendo as mãozinhas, eu estou olhando o texto. Não dá para ver, né? Aqui meu celular. Pode falar, Gabi. É duas questões. O programa narrativo de conjunção, que pressupõe um programa narrativo de disjunção, porque quando eu li, eu tinha entendido que quando essa pressuposição de um programa de narrativo de disjunção seria com relação Pode falar. ao único sujeito. Por exemplo, quando o sujeito de estado entra em conjunção com um objeto-valor, ele entra em disjunção com todos os outros valores que estão ali dentro daquela categoria daquele objeto-valor. Não sei se isso faz sentido. Faz sentido quando se trata, por exemplo, de modalizações do poder ou modalizações do poder, modalizações do poder, porque quando se trata do saber, do dever, não necessariamente, né? Não necessariamente. Mas, geralmente, nas narrativas, quando há disputa por um objeto, seja ele qual for, se um sujeito entra em conjunção com um objeto, automaticamente o outro entra em disjunção com esse objeto. No geral, nas narrativas em que dois sujeitos disputam um outro sujeito, né? Num triângulo amoroso, geralmente um dos dois entra em disjunção com o objeto amado. Dificilmente os dois ficam, né? Se bem que atualmente as narrativas modernas acaba que os dois ficam em conjunção, né? Mas, no geral, é isso. Quando há uma disjunção, automaticamente, quando há uma conjunção, automaticamente há uma disjunção, né? Sobretudo na disputa por um objeto específico, né? Entendi. Uhum. Mas isso depende da narrativa, não é uma obrigatoriedade, né? Então, como eu disse, em narrativas em que o objeto é o saber, um sujeito, quando entra em conjunção com o saber, porque ele aprendeu, não quer dizer que outro sujeito deixou de saber, né? Uhum. Entendi. Obrigada. Uhum. Sim, Rubens, você ia querer falar alguma coisa? Não, professor, eu tinha levantado a mão, mas foi num outro momento, mas pode deixar já. Certo. Agora eu estou vendo as mãozinhas, tá? Eu liguei o celular, estou vendo as mãozinhas. Professor, eu posso fazer outra pergunta? Pode. É com relação ao artigo. Porque, assim, quando o senhor fala para colocar lá primeiro o texto, eu tinha escolhido um conto, mas depois eu achei ele muito extenso para trabalhar e fui para uma música. Aí eu queria saber se eu fizesse esse conto, como que eu teria que trabalhar ele? Porque, assim, fazer o programa narrativo de uso de todo o conto, eu acho que isso... Não, você não faria isso, né? No meu caso, eu, por exemplo, não faria isso, né? E nem também você vai apresentar o texto. Aí qual é a questão? Aí você tem que dar a fonte corretinha para que, se a pessoa quiser, se ela dá de cara com o seu artigo em algum lugar e ela não conhece, nunca leu o conto e ela quer ler, ela tem que achar direitinho. Então, você deixar a fonte direitinho, né? Livro tal, lugar tal, etc. Bem de cara. Porque se a pessoa quiser ler o conto antes de ler o seu artigo, ela vai achar com facilidade, tá?
Tá. Aí não precisa colocar, então, como anexo o conto, né? Não, não precisa, não precisa. Porque se você vai publicar e a revista geralmente tem um número X de caracteres máximo, ou um número X de páginas no máximo, não tem como você apresentar um conto. Além do que, isso implica em direitos autorais, né? Então, o que você faz? Aí, no interior do texto, toda vez que você for comentar alguma coisa que seja muito específica no texto, o ideal é que você cite a frase onde aparece, né? Para que haja uma ancoragem no texto, haja uma facilidade para ler o texto, mesmo quem não lê o texto e que não tem tempo para ir procurar o texto, ela consiga entender o que você falou a partir do texto. Tá? Aí a questão mesmo é usar a expressão, né, na hora de construir o artigo, de maneira que o texto acabe sendo, o conteúdo do texto acabe ficando evidenciado. Isso acontece muito com romance, né? Sobretudo quem escreve tese sobre romance vai enfrentar isso muito de perto, né? Porque não dá para colocar o romance como anexo, né? Não tem como. E as pessoas que vão para a banca, não necessariamente elas leram romance, mas elas vão ler a tese, elas têm que entender, tá? Então, aí a questão mesmo de usar uma metodologia em que os trechos que você esteja ancorando a sua análise possam ser expostos com facilidade e possam ser entendidos com facilidade. Certo? Então tá. Na primeira estrofe, pressupõe-se um sujeito eu em conjunção com você no momento anterior ao quando, conjunção temporal, que dispara o estado de transformação ou de desequilíbrio ou de início da narrativa. Desse momento em diante, o eu e o você estão em disjunção. Mais apropriadamente dizendo, o eu entra em disjunção com tudo o que o você representa, casa, lugar, discurso e companhia. E entra em conjunção com tudo... Oi? Não está projetando. Ué, por quê? Não está projetando o texto. Vou colocar de novo. Vou colocar de novo. Ué, estava, não sei por que parou. Agora vocês estão vendo, né? Então, agora também estou. Então, casa, lugar, discurso, companhia, e entra em conjunção com tudo que a falta do você poderia representar, sobretudo a solidão, tá? Então, na verdade, a paixão que acaba caracterizando o eu na primeira estrofe é a paixão da solidão, né? A paixão da falta, né? Então, entra num estado de falta, né? Aí, as paixões que derivam dessa falta, né? Nós podemos voltar lá o texto para olhar, ó. Quando você foi embora, fez-se noite em meu viver. Forte eu sou, mas não tem jeito, hoje eu tenho que chorar. Minha casa não é minha, nem é meu esse lugar, estou só e não resisto, muito tenho para falar. Então, nós temos descrições de estado passional. Então, fez-se noite, né, é uma descrição do estado passional, né, o de não saber a direção das coisas, né? Tenho que chorar, né? Então, o motivo, ele tem motivo para chorar e ele precisa chorar, né? Então, o estado de angústia, né? E aí a descrição, qual é o motivo para chorar? Minha casa não é minha, nem é meu este lugar, né? O que dá uma certa direção, que a enunciação é masculina, que o sujeito que fala é masculino, porque a casa e o lugar geralmente são femininos, né? Não é à toa que a gente fala que a casa é da mulher, a dona da casa, né? Porque a casa é da mulher, é ela que organiza, é ela que faz, é ela que compra as coisas, é ela que põe as coisas, né? Geralmente,
o homem na casa ele é um estorvo, né? Ele é um problema, né? Porque atrapalha a organização que as mulheres fazem, né? Então, na verdade, é essa questão que ele coloca, né? A casa era dela, ela foi embora e ele não se reconhece na casa porque a casa não é dele. Tá, estou exagerando, você acha? É assim que a gente consegue explicar as coisas, exagerando. Então, aí o estado passional da solidão aparece aqui. Estou só, tá? Estou só. Então, são os estados passionais que aparecem na primeira estrofe e a síntese é estou só. A síntese é a solidão. Então, nós vamos ver angústia, medo, né? Fez-se noite é meu viver, é o medo. É a criança que fica com medo, né? Da escuridão. Mas aí tem um outro estado passional. Um estado passional de saber que não vai morrer, tá? Que é forte eu sou. Tá? Ele não vai morrer por causa disso, né? Ele vai sofrer, mas não vai morrer, né? Então, é esse estado passional. A segunda estrofe. Solta a voz nas estradas. Então, soltar a voz, sujeito o sujeito eu, faz o sujeito eu entrar em conjunção com o ir embora também, já que a casa e o lugar não é dele, ele vai embora também, ele abandona também, né? Então, já não quero parar. Função não parar. Eu faz o eu entrar em conjunção com o descobrir-se, reconhecer as dificuldades, não sonhar à toa, né? Meu caminho é de pedra, como posso sonhar? Sonho feito de brisa, vento vem terminar. Aí é uma espécie de estado de descoberta, né? Um estado psicológico, não é um fazer necessariamente, mas um estado de descoberta, né? Um momento de estado. Então, eu fiz um programa narrativo de fazer, mas para que a gente entenda o que está acontecendo, né? Então, terminar com o sonho, o vento, né? Metáfora para problemas. Sujeito 2, eu de novo, eu, né? Entra em disjunção com o sonho, metáfora para a vida fácil, né? Então, o vento destrói esse vento, né? Que são os problemas, destrói essa vida fácil, esse lugar em que a gente se coloca e se acomoda, digamos assim. Vou fechar o meu pranto, né? Função parar de lamentar, sujeito eu, faz o eu entrar em disjunção com o pranto, né? Entrar em disjunção com a lamentação, com o estado passional da solidão, né? Ele deixa de ser solitário, né? E aí tem uma suposta contrajunção aqui, né? Vou fechar o meu pranto porque, senão, vou querer me matar. Mas ela está elíptico aqui, né? É uma contrajunção que vai ser dada por uma adverbial de explicativa ou final, né? Para não querer, né? Vou querer me matar. Então, a função matar-se, o pranto vai fazer o eu entrar em conjunção com a morte. Então, é melhor parar de se lamentar e botar a vida para andar, né? Então, na segunda estrofe, o sujeito eu, um homem, pelas evidências enunciativas, são as mulheres que geralmente pedem a separação e elas ficam com a casa, né? Não é assim, Rubens, né? Geralmente são as mulheres que querem a separação porque elas se cansam, né? Do conforto, né, masculino, e elas pedem a separação e na separação geralmente são elas que ficam com a casa porque ficam com as crianças, né? Bom, pelo menos é assim que eu vejo sempre.
mas não é necessariamente, né? Ele está no meio das dificuldades, diga-se, deixou o conforto da margem. Muito interessante ficar com o lado de fora, é ótimo. As mulheres ficam com o lado de dentro da casa e o homem com o lado de fora, claro, né? Na rua. Aí vão morar na casa de um amigo, né? Num quartinho, na casa de um amigo, até botar a cabeça no lugar. As duas. Então, aí a questão, né? Ele está no meio das dificuldades, diga-se, deixou o conforto da margem e pulou na corredeira e já descobriu um jeito de chegar até o outro lado. É isso, né? Bom, essa música ela foi escrita nos anos 70, então eu não preciso explicar muito. É um período em que o mundo se transforma, né? O casamento deixa de ser uma conveniência, né, entre duas pessoas, então em que os acordos, né, eram diferentes, né? Então, no passado, os acordos nupciais eram: eu trabalho, levo comida para casa, você tem os filhos, cuida da casa e dos filhos, faz a comida, cuida da casa e dos filhos, e assim a gente fica junto, não precisa se gostar, não precisa se conversar, não precisa nada. Você lava a roupa, eu uso a roupa, à noite a gente faz filho, e aí, quando você der cria, a gente vai criando os filhos, e assim por diante. Era assim que se tinha 15 filhos sem nunca ter conversado, né? Isso. E nos anos 70, o acordo muda, né? As mulheres não querem mais o papel de ficar em casa. Esse é desconfortável, elas não querem mais. Quer dizer, eu estou falando isso por causa do ouvir dizer, mas há uma mudança na sociedade, a sociedade precisa da força de trabalho das mulheres, os homens não conseguem mais manter a sociedade funcionando sozinhos, né? Elas precisam trabalhar e elas descobrem que podem, né? Então elas acabam descobrindo que também viver fora de casa é bom, né? E querem isso, quer dizer, uma série de coisas que vão acontecer, vocês sabem disso tão bem quanto eu. Mas, então, e aí a música vai mostrando isso, né? Que é uma descoberta. É uma descoberta dos dois lados. Está sendo contado o lado masculino, porque a enunciação é masculina, mas essa descoberta de perder tudo e recomeçar aconteceu com todas as pessoas nos anos 70. A sociedade muda e, então, todas as pessoas passam por essa travessia. Dizem que a travessia foi mais difícil para os homens, justamente porque o mercado de trabalho ficou mais disputado e etc., mas, na verdade, não é. Foi um momento de grandes dificuldades para todos na sociedade, homens e mulheres, né? E as pessoas, então, não tinham mais um papel definido, elas tinham que escolher. As mulheres que decidem ficar em casa como donas de casa, elas precisam decidir isso, né? E para a maioria dos homens isso não é fácil de aceitar mais, né? Você ter uma mulher que só fica em casa, né? Não é mais fácil você sustentar uma família sozinho, né? Não é tão fácil mais. Então, é esse momento. Eu estou falando disso, assim, en passant e bem superficialmente, justamente para que vocês entendam o objeto que está sendo descrito na música, né? Na letra, na verdade, nesse texto. Que é um momento em que homens e mulheres optam por outra vida, que não é mais a vida da casa e do lugar. Tá?
Então, as pessoas deixam de ter um lugar, deixam de ter um conforto e passam para a corredeira. Elas estão na corredeira, né? Na correria, como a gente fala. Descobre isso quando reconhece que continuar chorando leva... Então, ele está no meio das dificuldades... Tá, eu pulei um trecho aqui, peraí. Ele está no meio das dificuldades, diga-se, deixou o conforto da margem e pulou na corredeira e já descobriu um jeito de chegar até o outro lado. Descobre isso quando reconhece que continuar chorando levaria à morte. Quanto tempo um sujeito leva para reconhecer isso dependeria de cada um. Para alguns, essa chamada dor de cotovelo duraria 10 segundos. Para outros, uma vida inteira. Conheço gente dos dois modos. Gente que passou a vida inteira chorando porque o outro foi embora, né? Porque abandonou, e gente que antes mesmo da separação já se arranjou com outra pessoa e sai de uma casa e vai para outra, né? Não dura nem 10 segundos. O sofrimento nem existe, né? Não dura nem 10 segundos. Então, isso vai depender, então, da relação e da pessoa, né? Também tenho certeza que vocês conhecem gente de todos os modos. Essa análise poderia resultar em programas narrativos de Estado. Então, assim, eu em conjunção com você, então, casa, conforto, lar, fraqueza, dependência, ao mesmo tempo, em disjunção com a solidão, abandono, sabedoria, discurso, força, independência. Então, o que o você representa para o eu vai estar em conjunção e disjunção, né? Então, o você representa para o eu casa, conforto, lugar, fraqueza, dependência, né? E a falta do você vai resultar solidão, abandono, sabedoria, discurso, força, independência. Vai mudando essas condições, né? Porque ele está em solidão, depois ele não está mais, ele está na sabedoria, ele não tem discurso, mas ele tem força, e assim por diante. Aí, uma segunda situação, eu em disjunção com você. Então, casa, conforto, lar, lugar, fraqueza, dependência. Ao mesmo tempo, em conjunção com a solidão, abandono, sabedoria, discurso, força e independência. Você em conjunção com o eu. Ao mesmo tempo, você em conjunção com um dependente, com um fraco, né? Com alguém que precisa de tudo. O eu em disjunção, você em disjunção com o eu. Ao mesmo tempo, o eu em conjunção com a individualidade, né? Não era individual, passa a ser individual. A terceira estrofe. Vou seguindo pela vida. Então, a função seguir, né? O sujeito eu faz o sujeito eu entrar em conjunção com a vida. Me esquecendo de você. Função esquecer. Eu, o tempo, né? Faz eu entrar em conjunção com esquecer e em disjunção com você, né? Já não quero mais a morte. Função morrer, o sujeito eu, tempo, esquecimento, faz o eu entrar em disjunção com a morte. Tenho muito que viver. Função viver, o sujeito eu, tempo, esquecimento, faz o sujeito eu entrar em conjunção com a vida. Vou querer amar de novo. Função amar. Sujeito eu, tempo, esquecimento, faz o sujeito eu entrar em conjunção com o querer amar. Metáfora de sexo, paixão e metonímia de relacionamento, né? E se não der, não vou sofrer. A função sofrer. Sujeito eu, tempo, esquecimento, faz o eu entrar em disjunção com o objeto valor, sofrimento. E, ao mesmo tempo, em conjunção com o objeto valor, sabedoria. Então, o sofrimento se opõe à sabedoria, neste caso, né? Sofre quem é burro. Ponto. Falei. Já não sonho, hoje faço. Função fazer. Sujeito 1, eu, tempo, esquecimento, vai fazer o sujeito 2, eu entrar em conjunção com objeto valor, trabalho, força, viver.
né? Com o meu braço, meu viver. Aí, completo. A travessia dos gêneros na chamada liberação sexual. Eu falei um pouco sobre isso, mas podemos continuar a falar um pouco disso, né? No nível narrativo, os elementos ativados no texto devem ser preenchidos por metáforas e metonímias retiradas da realidade relacionada ao texto ou de todas as realidades relacionáveis ao texto. Veja bem, quando a gente faz a análise semiótica, a gente tenta mostrar o plano de conteúdo. A gente não se preocupa muito com o plano de expressão, né? A gente se concentra em ler o plano de conteúdo, né? E aí, pouco importa como é que o plano de expressão está produzido, se o plano de conteúdo, se a gente consegue depreender aquele plano de conteúdo. Quer dizer, a gente depreende o plano de conteúdo do plano de expressão, não importa como esteja esse plano de expressão, tá? É isso. O plano de expressão tem um conteúdo. Se a gente não consegue depreender o conteúdo, é porque não é expressão, né? Ponto. Toda expressão tem um conteúdo. Se a expressão é conteúdo. O sujeito que fala eu no texto é masculino. Algumas pistas podem ser seguidas para ver isso. No léxico, o que é notável é a casa e o lugar. Onde se mora são espaços femininos. Quando não tem a mulher, o homem jamais se reconheceria naquele lugar. O sonho é um traço masculino, porque o feminino é muito mais assentado na materialidade, porque cabe às mulheres dar o alimento às crianças, por isso ela precisa mais da casa do que o homem. Legalmente, na separação, mesmo sendo as mulheres que, em geral, põem fim ao relacionamento, sempre elas ficam com a casa e os filhos, sendo prerrogativa delas dividir isso com o ex-companheiro. Como disse o Rubens Júnior, os homens ficam com o lado de fora da casa. Interessante isso, eu nunca tinha pensado nisso. Também nem quero pensar, também não preciso, tá? Nesse texto, dois sujeitos se relacionavam num estado de dependência. Todo processo de relacionamento resulta de manipulações entre sujeitos. Pode-se pensar que um sujeito torna-se dependente de outro porque recebe desse outro manipulações sedutoras ou opressoras ou provocadoras, etc., que o coloquem nessa condição. Inversamente também funcionaria. Quer dizer, ninguém é dependente do outro se o outro não manipula para que ele seja dependente, né? Ou facilita, né? De qualquer forma, são manipulações, ou sedutoras ou opressoras que coloca o outro sujeito na dependência. E inversamente também. Se a pessoa é independente, ela é independente porque ela é manipulada para ser independente. O você parece ter cansado da dependência do eu e vai embora. Provavelmente, essa pode ter sido a única coisa a fazer para que o eu tivesse que se tornar independente. Assim sendo, a manipulação do você, obrigando o eu a assumir sua própria vida, pode ser interpretada como falta de amor ou como um ato de amor, já que o sofrimento do eu visava um bem maior, que era a sua vida independente. Aí eu fiz esse quadrado semiótico, né, da dependência para a independência, passando pela não dependência à não independência. A conclusão. A parte de conclusões teóricas dos níveis de análise está a questão do feminismo ou do machismo, na medida em que tais ismos sejam lados de uma mesma moeda. O texto em questão foi escrito por dois homens, no período chamado de Revolução Feminista. Trata-se de uma mudança na sociedade, em que as mulheres não querem mais permanecer em casa cuidando dos seus homens, tornando eles dependentes de seus dotes culinários e etc. Falei assim por falar, tá, gente? É só para dar um exemplo. Elas abandonam o lar, metaforicamente,
e eles devem, então, assumir uma parte desses afazeres ou todos os afazeres. Também inversamente funciona, né? As mulheres passando para o outro lado. O certo é que, que qualquer ser humano é capaz de realizar qualquer tarefa, seja ele um homem ou uma mulher. Seja ele um homem ou uma mulher. Pode-se ter um homem cozinhando e lavando em casa e uma mulher na presidência da empresa ou do país. O texto diz que tal circunstância de manipulação não pode voltar atrás e que o eu, um homem, terá que se adaptar ou então morrer. Né? É essa a condição. Ou ele morre ou ele se adapta. Né? Aí ele diz, eu vou parar de chorar porque senão eu vou morrer. Né? Aí ele sabe que é forte, então vamos lá. Ele sabe que é forte, logo sabe que pode fazer tudo o que ela fazia por ele e pode fazer isso por ela também. Assim, ambos, eu e você, conseguiram fazer a travessia. Homens e mulheres menos dependentes entre si e mais livres para construírem seus caminhos, que é o que ele faz, né? Ele vai seguindo pela vida, se esquecendo de você, né? Ele diz isso, né? E já não quer mais a morte, tem muito que viver. Né? Então, viver na dependência é estar morto. Né? É isso que a letra diz. Né? Está aqui. Ó. Bom, vocês conseguiram me entender? Querem discutir alguma coisa? Todo mundo saiu? O que está acontecendo? Foi todo mundo embora? Estamos aqui, certo? Está todo mundo aí, é verdade. Tudo certo para vocês? Vocês conseguiram entender? Tá bem rudimentar ainda o texto, né? Tem muito que desenvolver, mas a análise básica seria essa, para que vocês conseguissem entender o texto. Bom, o texto Saideira, eu acho muito divertido esse texto, porque ele, do ponto de vista tensivo, ele é mentiroso, né? Porque a tensividade, mas simula muito bem a tensividade do boteco mesmo, né? Em que tudo parece alegre, tudo parece festivo, mas, na verdade, parece, mas não é. Então, é mentiroso, é sempre falso, né? Porque a bebedeira, ela engana, né? Ela falsifica a verdade, ela esconde a verdade, né? Não preciso explicar isso muito para vocês. Isso está mais do que provado que quem bebe, bebe para sair do seu lugar natural de vivência, tá? Então, eu dividi o texto em 5 estrofes e o estribilho, né? Desce mais, tá? Então, eu fiz assim, já apresentei o texto do jeito que eu vou analisar. Como eu fiz lá com Travessia. Já que eu vou analisar daquele modo, eu apresento daquele modo, tá? Então, você já apresenta o texto no modo como vocês vão analisar, tá? Então, se o texto for muito longo, a apresentação do texto deve ser, então, do modo como você vai analisar. Toda vez que você precisa ancorar a análise que você está fazendo no texto, você vai ter que dizer onde está a página certinho, citar um trechinho, né? Mostrar claramente. Né? Então, a ancoragem no texto deve ser feita do jeito que a análise foi feita. Então, obviamente, antes de escrever a análise, eu já fiz a análise, claro, né? Então, eu já apresento, a síntese que eu estou apresentando já é da análise que eu já tinha feito. Por isso que eu já coloquei assim, ó, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta estrofe, e aí as partes que se repetem, né? Aí eu não numerei. E o estribilho, porque eu vou falar dele, tá? Pronto, vocês me entenderam? Quem levantou a mão? Gabi? Pode falar. Rapidinho. Eu não sei se na outra eu prestei atenção direitinho. Começa primeiro falando sobre o programa narrativo de base, para depois colocar os programas narrativos de isso não é uso, uma regra, não. Ou não é uma regra? Tá, entendi. Eu comecei assim porque chama muita atenção aqui, né?
Uhum. O programa narrativo de base aqui é muito evidente, né? Ele chama atenção, é isso que é para fazer, né? Aí eu coloquei assim logo de cara. Mas aí depende da análise. Você faz a análise, estuda o texto, né? Faz oralmente, de preferência, grava você falando sobre. É assim que funciona o processo de maturar, né? A análise. Vai fazendo o rascunho, e aí depois, quando você se sentir segura para fazer a síntese, bom, eu vou propor isso. O que é importante na introdução é dizer o que vai mostrar no texto, de cara, né? Dizer o que vai mostrar. Se isso é no nível discursivo, se é no nível fundamental, ou se é no nível narrativo, aí vai depender do texto, né? Mas tem que dizer o que quer provar, o que quer mostrar, né? Então, você tem que dar a sua opinião de cara, né? Mostrar o que você vai fazer de cara, né? Para que não fique, de preferência, no título. Ó, de preferência no título. O título não está definitivo, mas eu coloquei assim, ó, o momento da separação, o desequilíbrio do início da narrativa. Tá? É isso que eu quero mostrar, o desequilíbrio do início da narrativa. Então, quando você foi embora, né? A transformação da dependência na independência. Tá? Aí eu expliquei de cara isso aqui, porque era a minha proposta. A introdução não está pronta, eu teria que escrever mais coisas, mas de cara eu já disse o que eu quero provar, porque senão as pessoas se desinteressam pela leitura, né? Mesma coisa aqui, ó, a inconveniência de um bêbado em saideira do skunk, né? Alguém quer falar alguma coisa? Então eu continuo. Bom, se vocês quiserem ouvir essas músicas, aí vocês podem ir ouvindo, tá? Ainda tem muita coisa para a gente ler hoje, então eu vou seguir em frente. A letra da música do Skank, Saideira, tem como ideia organizadora da significação a expressão repetida no ponto alto da melodia. Desce mais. Desce mais, o disparador da isotopia da bebedeira como tema principal da letra. É o modo como, na gíria do boteco, onde as pessoas que gostam de bebidas alcoólicas frequentam, costumam contar que lá foram e que beberam muito. Tá? O texto inteiro é repleto de nomes usados para fazer referência a esse ambiente. Desce mais, essa é a minha tese para o texto, né? No texto quer dizer que aqueles que começam a beber cada vez bebem mais e não conseguem parar nunca. Isso fica evidenciado na expressão tomando uma gelada que se cura a bebedeira. A análise sintática dessa frase mostra que a bebedeira faz a bebedeira entrar em conjunção com a cura. A bebedeira é o mal-estar de quem bebeu muito, dormiu e acordou atordoado. Então, aquele que bebeu precisa continuar bebendo para não estar passando mal. O programa narrativo de base coloca como disfórica a bebedeira. O indivíduo que vai ao boteco e começa a beber perde a noção de valores sociais eufóricos e passa a acreditar que a alegria e a desinibição são valores aprovados por todos. Em se tratando do boteco, nota-se que, na cultura brasileira, ninguém leva a sério o que alguém fez quando estava bêbado. Este perdão ostensivo incentiva os indivíduos viciados a continuar bebendo cada vez mais. A análise que o texto faz fazer é a de que a bebida torna esses seres humanos desrespeitosos e indecentes, disfóricos para a ordem e o bem. Saideira, título do texto, é o nome, na gíria brasileira, dos alcoólatras, dado à garrafa de cerveja que deveria ser a última, mas que nunca é para quem não consegue parar de beber.
Depois da saideira, no texto, quer dizer depois que a pessoa ficou bêbada, modificada psicologicamente e moralmente pelo álcool. Bêbados, homens e mulheres se comportam mal, exageram nas liberdades sexuais, significado representado no verso. Quem é de beijo, beija, ou começam a brigar. Quem é de luta, capoeira. O homem pode se comportar como um macaco, bicho amoral, que grita e pula, derruba coisas. A mulher pode ter uma atitude moralizante ou imoral que ela nunca teria se estivesse sóbria. Mulher que vira freira. O garçom, nome do trabalhador brasileiro de botecos, bares e restaurantes, ganha nomes variados, às vezes desrespeitosos, jocosos e, com certeza, inadequados e inconvenientes, os quais são aceitos porque fazem parte da bebedeira. Aqueles que beberam pensam que fizeram tudo aquilo porque estavam bêbados, e os que viram os bêbados pensam que os que fizeram porque estavam bêbados. Assim, ninguém fica ofendido nem arrependido. Todos continuam, como sempre, cada vez descendo mais na escala da quantidade de bebida. Aí eu coloquei a contribuição do grupo Skank, né, para a música brasileira, porque é interessante o que eles trazem, né? Está lá no site deles, tá? Eu peguei de lá, diretamente de lá. Aí a inconveniência e a destruição da personalidade eu não escrevi ainda, tá? Eu não escrevi a introdução, escrevi só uma parte, tá? Vou ler para vocês. Não escrevi tudo ainda. A organização gramatical da letra. A primeira estrofe. O verbo ter despersonificado, completado por um lugar como objeto direto, que encerra a ideia de sujeito também. Diferente como predicativo do objeto, com um significado metafórico de incompreensível. Lá é o adjunto adverbial de lugar, metáfora do desconhecido, né? Então, o sujeito está no aqui, mas é como se ele estivesse num lá, né? O bêbado, né? Ele está aqui, mas como se ele estivesse num lá. Então, fora do aqui. Ele está fora de si, né? Fora do deítico. Depois da saideira, é um adjunto adverbial, metáfora do momento em que a pessoa ficou bêbada. Então, ele está aqui, mas é como se ele estivesse lá depois da saideira, né? Duas orações subordinadas adjetivas explicativas. Ele, ela, né? Beija quem é de beijo e ele, ela luta capoeira, ele luta capoeira, né? Então, seria a recuperação das duas orações adjetivas explicativas. O programa narrativo, função, sair. Então, sujeito 1, saideira, faz a pessoa, né, o bêbado, entrar em disjunção com o sair, porque a saideira não é para sair, ela é para continuar dentro, né? Função beijar, a saideira faz a pessoa entrar em conjunção com o beijo. Função lutar, a saideira faz a pessoa entrar em conjunção com a capoeira, né? Bom, não vou falar exemplos, não, porque tem exemplos muito interessantes de pessoas que bebem porque querem fazer sexo com qualquer pessoa, então elas ficam bêbadas para poder conseguir fazer isso, né? Isso aparece muito em filmes, né? Eu ainda não estou bêbado para essa feiura toda, ou eu não estou bêbado para esse porco, né? Mas, assim, então, a bebida... Tem um filme do Harrison Ford que ele diz que a bebida, o álcool, né, salvou a humanidade da extinção, porque tornou as mulheres mais fáceis e os homens mais corajosos, né? Então... o lado positivo do alcoolismo. Não sei se existe. Se bem que ficar bêbado de vez em quando é ótimo. O verbo... Então, a segunda estrofe. O verbo ter com o sentido de existir igual à primeira estrofe. Dois períodos compostos por subordinação, coordenados entre si pela conjunção e transfrástica. Homem e mulher estão restringidos
por uma oração adjetiva restritiva, um tipo de homem que vira macaco e um tipo de mulher que vira freira. A análise é semelhante nas orações. Tem bandeira que recolhe e tem bandeira que hasteia. A diferença é que, nesse caso, as coordenadas são assindéticas, enquanto que nas anteriores, homem e mulher são sinônimos estruturais no paralelismo das frases e podem ser intercambiados. Mulher que vira macaca, homem que vira padre. Nas posteriores, o termo é bandeira e a oposição está localizada na subordinada, hasteia e recolhe. O programa narrativo, função, virar. A saideira faz o homem entrar em conjunção com o macaco. Função, virar. A saideira faz a mulher entrar em conjunção com a freira. Função, hastear. A saideira faz a bandeira entrar em conjunção com o hasteio. Veja bem, aqui a bandeira é uma noção sexual, né? As pessoas que se liberam sexualmente. Ou se recolhem sexualmente, né? Função, recolher. A saideira faz a bandeira se recolher. Então, o hastear e o recolher. Tem gente que fica excitado, louco, né? Tarado, né? E tem gente que brocha, né? Não dá conta de nada mais, vai dormir. Né? É isso. Terceira estrofe. Diversos nomes. Substituições coordenadas para o nome garçom. Ou interjeição substantivada por derivação imprópria. Começa o paradigma dos nomes para garçom. Camarada é um nome típico do comunismo e brother é um nome em inglês, a língua mundial do capitalismo. São todos vocativos e sinônimos entre si na estrutura do texto. No final, uma oração em que o sujeito e o objeto são equivalentes. Uma rodada. Apresentados no objeto direto, modificado pelo adjunto adverbial de intensidade mais. Então, seria assim. Função, chamar, saideira, faz a pessoa, né, o bêbado, entrar em conjunção com o objeto valor. O brother, camarada, capitão, tio, né? Uma série de nomes. Função, mais bebida, o garçom faz o bêbado, a pessoa, entrar em conjunção com a rodada. E a função, nomear, faz o bêbado faz o garçom entrar em conjunção com nomes inadequados. O primeiro nome é o. Ou. Essa expressão, para quem escuta, quer dizer freio de burro, cavalo, animal de carga. Comandante e capitão são os militares que lideram as ações. São aqueles que mandam e que decidem o que fazer. Papel que o garçom não tem e que vira uma metáfora, que se diga aparentemente engraçada, porém muito inconveniente. Tio, brother, camarada são nomes de referência aos convívios familiares. O garçom é tratado com intimidade, porém comportamento inadequado e invasivo do bêbado. Chefia é uma relação de trabalho. O garçom, como chefe, traz a cerveja e o bêbado, então, como trabalho, é obrigado a beber. Amigão é o homem para estar junto em todos os momentos da vida, bons e ruins, sempre apoiando. O garçom é esse amigão que apoia a bebedeira. Assim, estão colocadas todas as inconveniências de um bêbado. A última estrofe são 3 orações. É que, oração principal, tomando uma gelada, oração adverbial temporal reduzida de gerúndio, se cura a bebedeira, oração subordinada adjetiva restritiva. Afinal, a única cura para a bebedeira é quando se toma uma gelada. Assim, a bebedeira é que se ele, né, cura tomando uma gelada. Então, função, curar. A gelada faz a bebedeira entrar em conjunção com a cura. Curar. A gelada faz o bêbado entrar em conjunção ou disjunção com a cura. Então, a gelada, o bêbado, ele entra em conjunção com a cura porque ele não fica doente. Ele continua bêbado, então ele não sente a ressaca, né? E, ao mesmo tempo, ele entra em disjunção com a cura, porque ele nunca vai sarar da bebedeira. Ele continua bêbado porque ele continua bebendo.
O léxico como organizador do desamor da enunciação ao alcoolismo. Esse eu escrevi só um pouquinho, mas eu vou ler para vocês. Nomes inventados ou significados metafóricos para nomes comuns. Saideira é a substantivação do verbo saidar. Saidar é um neologismo construído a partir do substantivo saída, né? Então, saída modificado pelo morfema formador de nomes né? Que pode ser, por exemplo, em escritório é oi, né? Em armário é airo, né? E aqui em cadeira é eir, como aqui, né? Então, saideira. Então, saída, né? Com o er no meio, né? Então, entre o D e o A se coloca o modificador, o morfema modificador. Um nome muito criativo para representar a suposta última bebida da visita ao boteco. Então, tem os nomes por garçons que eu falei lá em cima, que precisariam ser explicados um a um. E a bebida como um elemento cultural brasileiro. Eu teria que falar um pouco sobre isso para explicar por que a bebida é uma coisa tão exortada na nossa cultura. É muito diferente nas outras culturas, né? Eu conheço outras culturas. Eu conheço o italiano, conheço um pouco do francês, e conheci os australianos e os japoneses. Então, no Japão, você não consegue comprar bebida alcoólica em lugares de consumo, né? Nem em restaurante, lugar nenhum, você não consegue. Bebida alcoólica você compra com restrição, dando o seu número, né, de imposto de renda, como o nosso CPF, né, num determinado local, e você só pode consumir em casa, né, e você só pode comprar uma certa quantia por mês, né? Então, tudo muito controlado. Parece falta de liberdade, mas eu acho que é um bom mecanismo de ajustar as pessoas. Na Itália, o garçom tem a obrigação de chegar para você e dizer: você tem que ir embora porque você já bebeu, já ultrapassou o seu limite. Se ele não fizer isso, ele pode ser, inclusive, preso, né? O dono do estabelecimento pode ser preso. Jamais um dono de estabelecimento vai vender bebida para alguém que é considerado alcoólatra, né? Então, no Brasil é muito comum. O cara chega assim, podre em pé de tanto beber, ele chega no boteco, pede uma pinga e o cara pega e enche um copo para ele e o cara toma ali na frente dele. Tá vendo que o cara está morrendo por causa disso, mas continua vendendo, né? Então, a nossa cultura, ela precisa ser explicada, essa relação com a bebida, né? Como é que nós chegamos nisso, né? E por que a nossa lei é tão falha nesse sentido? Gostaria de discutir um pouco isso, que acho que é o mote da música, né? Por que a música se justifica? Por que ela não pode fazer? Por que uma música que fala eu bebo sim, estou vivendo, é uma música considerada antissocial, né? E essa música ela vai justamente discutir isso. O vocabulário e a sequência estrutural do texto, portanto, demonstram que decimais, o disparador da isotopia, funciona como a tese: quem começa a beber nunca mais para e vai se tornando a cada vez mais dependente da bebida. No conjunto das verdades e mentiras, o texto demonstra que aquele que bebe... Deixa eu tirar isso aqui, porque eu feio. Aquele que bebe confunde a alegria provocada pela ação do álcool no cérebro com a falta de limites. A partir do momento em que a bebida desregulou o comportamento, o ser humano se torna inconveniente e capaz das ações mais ousadas, desrespeitosas, invasivas, agressivas, inadequadas, depreciativas, imorais e desmoralizantes. Aí precisaria continuar um pouco isso aqui para discutir por que decimais dispara essa isotopia do vício na bebida, né? Certo? Vocês me entenderam? Querem discutir alguma coisa? Tudo certo?
Posso continuar? Então tá. O outro texto vocês já conhecem, né? Que é as vantagens de... E aí eu chamei assim, as vantagens de ser bobinho, bonzinho, segundo Clarice Lispector, tá? Aí, segundo Clarice Lispector, porque, evidentemente, é um texto vinculado à sua produção, tá? Nós já discutimos muito isso, então eu vou ler. Se vocês quiserem falar alguma coisa, vocês me interrompam, tá? Então, na verdade, é neste artigo, né? Neste artigo, vai se defender que Clarice Lispector, no texto Vantagens de Ser Bobo, mostra que ser bobo significa ser bonzinho na essência e que ser bonzinho é muito melhor que ser esperto, que vive de aparências. Na verdade, o termo que parece se adequar melhor no texto para o esperto é espertalhão. No nível fundamental, na análise semiótica do percurso gerativo de sentido, tem-se a oposição entre essência e aparência. Então, eu vou defender isso, né? Quando nós discutimos, outras pessoas defenderiam outras coisas, né? Essência como eufórico e aparência como disfórico. Deve-se salientar que o texto traz ironizado o conceito de esperteza na cultura geral brasileira, que teve, durante muito tempo, máximas como se dar bem em tudo, o importante é ser esperto, e etc. Uma questão metodológica importante é a relação entre as regras de morfossintáticas da língua... Deixa eu tirar isso aqui. Regras morfossintáticas da língua e os valores que são gerados pela enunciação do texto. O que se tenta salientar é a profunda implicação entre as regras morfossintáticas e o plano de expressão e as significações ou valores que surgem dessa costura de regras. O fato importante a ser dito é que tanto as regras quanto as significações contribuem mutuamente para essa costura. Ao significar algo em um plano de expressão, escolhas serão obrigatórias, como vocabulário, estruturas verbais, tipologia de texto, etc. Saindo do campo do senso comum e entrando no campo do estudo da linguagem, o que se tem é que não existe a possibilidade de estudar a significação de um texto sem descrever as regras de sintaxe. Por outro lado, pode-se descrever as regras de morfossintaxe sem o preenchimento semântico, porém resultará em um estudo exaustivo e bem menos produtivo. Qualquer texto é fruto da intenção de discutir um desequilíbrio na ordem regular das coisas. A narrativa sempre é sobre um momento em que a organização dos fatos sofre uma alteração. Na sociedade e na língua, tudo deve estar em equilíbrio. Ou seja, as coisas devem estar em seus lugares e os fatos na ordem desejada. Entretanto, a narrativa sempre acontece, porque ela surge da visão individual de um sujeito para quem a sequência dos fatos entrou em desequilíbrio ou as coisas ficaram fora da ordem. Assim começam as narrativas. Para o pensamento, tudo é narrativa. A narrativa, por sua vez, deve seguir a ordem e a estrutura do tempo e espaço prevista na língua em que ela for idealizada. Legitimamente asseverado, todo texto é uma narrativa e contém muitas narrativas. Qualquer fórmula de descrição do plano de expressão sempre terá como objetivo alcançar um conteúdo ou um nível mais elevado do conteúdo. E essa descrição sempre passará por segmentar o texto em partes menores ou a narrativa em narrativas menores. A análise morfossintática e suas divisões semânticas. O título da crônica Vantagens de Ser Bobo apresenta muitas significações ou conjunta muitas significações.
O adjunto adverbial de ser bobo tem um sentido duplo. Em primeiro lugar, afirma e qualifica algo sobre o substantivo vantagens. E, em segundo, remete e desconstrói a significação de ser bobo da cultura brasileira, na qual não tem vantagem alguma ser bobo. O título cria um fator de desequilíbrio entre a ordem comum das significações dos núcleos lexicais vantagens e bobo, com a lógica da cultura brasileira em que todos querem levar vantagem em tudo e ser bobo não vantagem nenhuma, não é vantagem nenhuma. Esqueci do E aqui. O desequilíbrio na narrativa a ser produzida na leitura já está dado no título, o que é, via de regra, muito comum em todos os gêneros dos textos. Tá? Na primeira frase, o bobo, que não, por não se ocupar com ambições, tem tempo para ver, ouvir e tocar o mundo. Ou, reescrevendo, o bobo tem tempo para ver, ouvir e tocar o mundo por não se ocupar com ambições. A oração principal e duas orações adverbiais. A primeira com 3 orações finais reduzidas de infinitivo e a segunda uma oração adverbial causal. A oração o bobo tem tempo mostra a primeira vantagem de ser bobo, ou seja, não está envolvido com muitas coisas e também não se deixa envolver em muitas coisas. Na verdade, não é convidado para tantas coisas. Ninguém vai convidar um bobo, né? A oração adverbial causal conota e denota isso. Indica a qualidade de não ser ambicioso e também a qualidade de ambicioso dos espertos. Explicitamente, por ser uma oração adverbial causal, evidencia que a causa de alguém ser classificado de bobo é a falta de ambição. Ao mesmo tempo, a ambição é a causa de alguém ser classificado de esperto. Ter tempo vazio não é vantagem. Porém, o bobo pode ver, ouvir e tocar o mundo. Só para observar, no livro Madame Bovary, não, mano. No Stendhal, o Vermelho e o Negro, o bobo, né, que é a personagem principal, na verdade ele não é o bobo, ele é chamado de esperto. Na verdade ele é bobo, tanto é que ele vai morrer no final, justamente porque ele se deixa enganar pelos espertos, né? E ele morre porque é bobo, mas na verdade o tempo todo ele é chamado de espertalhão, né? Na verdade ele é manipulado para isso. Então a noção de esperto também está vinculado à manipulação, né? Ou a ideia de bobo também está vinculado à manipulação. Ver, ouvir e tocar podem ser substituídos por observar. Logo, a estrutura adverbial formada pelas orações adverbiais finais mostra a segunda vantagem de ser bobo, a de ser observador. Por contraposição, os espertos não têm tempo para estudar os fatos do mundo, tocar com os seus sentidos os acontecimentos. Estão sempre envolvidos pela ambição, por isso não podem parar. Por sua vez, o bobo tem por finalidade tocar o mundo com seus sentidos. Não ser ambicioso, por não ser ambiciosos, não se desgastam com a correria da rotina dos ambiciosos. O bobo, então, aí tem um trecho, né? Não vou ficar lendo, senão. O bobo é capaz de ficar sentado quase sem se mexer por 2 horas. A estrutura dessa frase é sujeito predicativo do sujeito. Na sequência de funções sintáticas que especificam qualidades do bobo. Orações substantivas completiva nominal, adverbial conformativa, advérbio de modo, adverbial conformativa, adjunta adverbial, todos especificam a capacidade do bobo. Essa é a terceira vantagem de ser bobo
que incluem várias vantagens, como a calma e a tranquilidade. As duas orações em discurso direto são opostos. Estou fazendo, estou pensando. Apostos, né? Apostos sempre apontam qualidades para seu referente. Ou seja, a qualidade é que os bobos pensam. Supostamente, por oposição, os espertos agem sem pensar. Uma discussão mal intencionada, acho que diria que, como se acham espertos, pensam que não precisam pensar. A fala é a forma do plano de expressão que tem como substância do plano de conteúdo o pensamento. Para falar, é preciso ter pensamento. Por isso, o bobo responde, para provar que ele pensa. Além disso, segundo Aristóteles, penso e falo, logo existo. Semioticamente, o pensamento é a fonte de tudo que existe no mundo, já que o que nunca foi pensado não existe em nenhuma língua. Por pressuposição, não existe em nenhuma sociedade. Assim sendo, o bobo tem a maior das qualidades e vantagens que um ser humano pode ter, a capacidade de pensar. A quarta vantagem está na frase ser bobo, às vezes, fornece um mundo de saídas. Essa, em comparação com os espertos, na oração adverbial explicativa, porque os espertos só se lembram de sair pelo meio da esperteza. A esperteza não é exatamente uma qualidade na visão do texto, porque limita a criatividade. Evidentemente, nessa frase, o texto opõe as forias, colocando os espertos como os perdedores e os bobos como vencedores. A quarta vantagem de ser bobo e também a quinta está na frase composta por duas orações coordenadas aditivas. O bobo tem originalidade, espontaneamente ele vem à ideia. Então, a originalidade e a espontaneidade são as vantagens do bobo em comparação com os espertos, que só têm a esperteza, que parece ser bem pouco, já que aparece numa oração explicativa em que a memória está reduzida pelo advérbio de intensidade só. Os espertos são realmente dignos de pena. Fui eu que me aproveitei. Nesse período, então, esse período aqui, né? Não vou ler, tá? Nesse período, também, nos subsequentes, o bobo e o esperto são colocados em comparação. O texto defende as características do bobo e aponta nos espertos somente defeitos. O texto de Clarice Lispector alcança grande produtividade nesse sentido, porque se contrapõe aos valores que a cultura brasileira defende. Na cultura brasileira, encoraja-se o esperto e zomba-se dos bobos ou ingênuos. Nesse trecho, o elemento cultural de levar vantagem em tudo faz do esperto ou suas características de espertalhão. O texto e a cultura brasileira chamam o ingênuo, bonzinho e útil de bobo. E chama o esperto de espertalhão, mas, como diz o texto, os espertos, quando se distraem, são simples seres humanos. O texto retoma e reitera a primeira vantagem característica do bobo, o de ver as coisas, em comparação com os espertos que estão sempre atentos às espertezas alheias e reconhecendo no bobo a ausência de perigo. Ficam descontraídos, assim os bobos veem coisas que nenhum esperto vê. Isso aparece numa oração adjetiva restritiva, porque é uma qualidade restrita aos bobos, que os espertos nunca não veem. Assim, chega-se à quinta vantagem de ser bobo. O bobo ganha utilidade e sabedoria para viver. De fato,
Todos os seres humanos desejam ser úteis e sábios na vida. O bobo chega a ter essas qualidades vendo, ouvindo e sentindo o mundo. O conectivo, no entanto, introduz uma contradição. As duas orações coordenadas colocam em oposição informações contraditórias. Na primeira, o bobo parece nunca ter tido vez. Isso é claro, ninguém vai chamar um bobo para perto de si, sempre vai chamar um esperto, porque é mais fácil de controlar e de entender. O texto chama Dostoiévski de bobo, porque diz que, apesar de o bobo nunca ter tido vez, ele é um Dostoiévski. Contribuição de meu aluno de doutorado, Pedro Henrique Silva. As duas referências aos países do leste europeu certamente estão relacionadas à nacionalidade original de Clarice, minha adorada, com a intimidade de quem fala com deuses, a Ucrânia. Aí tem um trecho aí, eu vou pular. Isso, você que falou isso, Pedro. O texto fala de uma desvantagem e usa um exemplo para demonstrar. Entretanto, a desvantagem é somente um momento em que o bobo está usando sua melhor vantagem, que é a de ser ingênuo, de não desconfiar de ninguém e viver tranquilo. Uma boba versus um desconhecido, implicitamente um esperto. No discurso indireto, porque é uma narrativa de ouvir dizer. Duas informações subentendidas. A Gávea fica à beira-mar, não tem como ser fresca, e o conceito de fresco carrega a ambiguidade da homossexualidade. A Gávea sempre foi conhecida como o bairro onde os gays faziam programas. Outra informação importante sobre a Gávea é que fica no Rio de Janeiro, o lugar onde o texto está sendo enunciado. A palavra do desconhecido aparece como oposto em uma frase em discurso indireto livre. É a voz do narrador, mas as palavras são muito próximas daquelas que possivelmente diria um esperto. A boba acreditou na manipulação e ficou sem nada. O dinheiro e o aparelho, porque ele não funcionava. Aí, depois de ter sido ludibriada, ela faz a coisa certa, chama um técnico e ele diz que não tem nem mesmo conserto. Em seguida, uma oração adversativa mostra a grande vantagem de ser bobo, que é a de ter boa fé. E a sanção, tanto que para o esperto quanto para o bobo, aparece. O esperto sofre com doenças relacionadas ao estresse e o bobo já venceu, porque nunca fica pensando no assunto. O texto elenca outras vantagens de ser bobo. Inclusive, aciona personagens históricas e artísticas para mostrar que ser bobo é ser vencedor. Como César, que foi traído pelo Senado romano e pelo amigo Brutus, cuja famosa expressão, até tu, Brutus, aparece em discurso direto. Aqui ficou ruim. Outra personagem que é acionada é Cristo. Segundo o texto, numa oração adverbial condicional, se Cristo tivesse sido esperto, não teria morrido na cruz. No final do texto aparece Chagall, pintor russo radicado na França, para mostrar que vale a pena sonhar. Vale a pena sonhar. Chagall pintou as coisas impossíveis de acontecer no mundo físico, mostrando sua imaginação e seu sonho. Depois de mostrar tantas vantagens e de associar os bobos aos mineiros, provavelmente por causa da fama de quietinhos dos mineiros, o texto termina falando da maior vantagem de ser bobo, aquela de despertar o amor e de ser capaz de amar. É inevitável, neste ponto do texto, lembrar dos poemas de Carlos Drummond de Andrade, poeta mineiro que viveu muito tempo no Rio de Janeiro. Nos poemas de Drummond,
há várias defesas do amor incondicional. Amor que simplesmente ama, amor a nada. Esse amor de Drummond é semelhante ao amor associado a Jesus Cristo. Por isso, o bobo já venceu e nem percebe, porque a vitória é para sempre. É uma vitória moral e não material. Eu vou até às 10, tá, gente? A esperteza como disforia. No nível narrativo, através das chamadas, por Algirdo Julian Greimas, de disjunções sintagmáticas ou programas narrativos de fazer de uso, pode-se traçar o percurso que o sujeito bobo vai percorrer até chegar no desfecho de ser sancionado como vencedor, por estar sempre tranquilo, ter uma vida com muito mais sabedoria ou bobice, e como sanciona o texto, cheio de amor. Logo, na primeira frase, o texto afirma que o bobo não se ocupa com ambições, em consequência, tem tempo para viver. A ambição, que é uma característica dos espertos, os priva da qualidade de vida, na visão do texto. O bobo tem muitas vantagens no texto: não ser ambicioso, observador, tranquilidade, um mundo de saídas, utilidade e sabedoria, ter boa fé, não reclamar, ser simpático, ser criativo, ter qualidade de vida, sabidos, capazes de amar e dignos de amor. Face à oposição por começar a análise pelo nível narrativo, porque, através das divisões em programas narrativos de uso, se pode chegar das pequenas partes significativas do texto e, assim, determinar o nível fundamental, muito abstrato, que depende de compreender todas as partes do texto para ser proposta e colocada no quadrado semiótico. Muito importante relembrar é que o objetivo dessa análise é a relação entre a análise sintática, entendida como conjunto de regras usadas para descrever o texto, e a análise semântica, entendida como o preenchimento das casas sintáticas com atores e significações. Assim, valores, né? Assim, a análise gramatical e estrutural tem por objetivo dividir o plano de expressão em todos os detalhes. Tem a significação como dado para qualificar cada parte com status linguísticos, porém não pede o preenchimento desses elementos fonológicos, morfológicos e sintáticos com valores. A análise semiótica parte do pressuposto plano de conteúdo e produz divisões no plano de expressão que realcem os traços do plano de conteúdo. Entretanto, a divisão na superfície do plano de expressão como elemento sintático independente de fazer o preenchimento do conteúdo. Por outro lado, o preenchimento semântico na análise semiótica é que torna a divisão sintática eficiente e lógica. Nesta análise, para o nível fundamental, propõe-se, entre tantas oposições, essência como eufórica e aparência como disfórica. Assim, os programas narrativos a seguir, na análise do nível narrativo, vão demonstrar esse ponto de vista, essência e aparência. Abaixo, alguns exemplos de programas narrativos foram feitos. Não se esgotaram todas as possibilidades, porque isso não é necessário. Logo, outros programas narrativos podem ser feitos no caso de alguma ideia não ter ficado representada. O objetivo é mostrar a progressão da narrativa, mostrando os programas de uso, embora o ator bobo não esteja sendo modalizado para realizar performance, porque o texto é uma descrição de uma pessoa costumeiramente chamada de boba na cultura brasileira. Os programas narrativos certamente ajudam na definição dos elementos do quadrado semiótico, extremamente abstrato, e no entendimento do nível discursivo, no qual as relações semânticas são explicadas. Eu não vou ler o nível narrativo do programa, porque a gente já fez isso em sala de aula. Então, eu vou passar direto
Depois, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês vão parando este vídeo e vão lendo um por um. Eu vou passando devagarzinho, é só parar o vídeo depois e vocês conseguirão ler todos eles. Programa narrativo de base. Função amar. Então, sujeito 1, texto, Cristo, Dostoiévski, Chagall, Lispector. Sujeito 2, o bobo, né? Então, qualquer pessoa. Em conjunção com objeto, valor, amor. Então, se você quiser ser amado, você tem que ser bobo em relação a outra pessoa. É uma proposta que o texto faz. Então, o bobo em conjunção com o amor, espertos em conjunção com a ambição. O bobo em conjunção com a vida, espertos em conjunção com o sofrimento. O bobo em conjunção com a essência, espertos em conjunção com a aparência. Paixões do papel na narrativa. As paixões estão no texto e são ali alimentadas de acordo com a língua. Tal e qual qualquer forma do conteúdo, as paixões são adquiridas com a língua nacional, com as características peculiares daquele povo. Manifestadas no texto, as paixões se apresentam na descrição semiótica como simples e complexas. Simples quando tem um único desdobramento passional e complexa quando tem mais de um. As paixões simples são aquelas que o sujeito desenvolve e mantém sozinho, como o amor. Tal como disse Carlos Drummond de Andrade, o amor é forte e feliz em si mesmo, ou seja, quem ama não precisa ser amado, o amor é unilateral. As paixões complexas, por sua vez, apresentam mais de um desdobramento passional. Depende da relação entre os sujeitos. O ódio é uma paixão complexa, também a raiva, a frustração, porque antes de existirem, existiu o amor, a confiança, etc. Aí eu cito Greimas e a Diana Barros, eu vou pular. Tá? No texto, o termo bobo é metáfora para muitos conceitos da cultura brasileira, como ingênuo, bonzinho, amável, educado, infantil, etc. Aparecem também Cristo, Dostoiévski, Chagall e os que nascem em Minas. O vocabulário, em geral, no texto, passa por muitas ressignificações. O termo esperto parece nem ter uma significação definitiva. Ora é espertalhão, ora é um ser humano comum. Ora é um sofredor que vive oprimido pela ambição. De fato, a melhor definição para esperto é o desconhecido. Por isso que a gente fala para as crianças, não dê conversa para desconhecido, não aceita coisa de desconhecido. Né? A paixão que aparece lexicalizada no texto é a palavra amor altruísta. A paixão que se opõe ao amor parece ser o desamor egoísta. Outra paixão que aparece lexicalizada é a ambição, caracterizada no esperto, porque o bobo não é ambicioso, segundo o texto. O primeiro parágrafo caracteriza o bobo e o esperto pela paixão da ambição, sendo o esperto ambicioso e o bobo não ambicioso. Essa é a pior das paixões, porque, em função dela, os espertos vivem uma rotina penosa de desconfianças e doenças derivadas do estresse. Por outro lado, o bobo, por não ser ambicioso, vive uma rotina de tranquilidade, boa-fé, sem culpas. Enquanto os espertos ganham dos outros, o bobo ganha tempo e qualidade de vida. O último parágrafo traz lexicalizada a outra paixão importante no texto, o amor. Este, é claro, caracteriza o bobo e nunca seria característica do esperto. Por causa do amor que desperta e é capaz de espalhar, o bobo vai para o céu, vive em estado de graça. Essa é a grande vantagem de ser bobo. Por isso, o texto afirma que ser bobo é melhor que ser esperto. O bobo é capaz de excesso de amor, é capaz de despertar excesso de amor. E, na verdade, é o amor que faz o bobo. Para ser bobo, é preciso ser caracterizado por amar, em oposição ao esperto, que nunca seria capaz
de um ato de amor. Nesse caso, generosidade em oposição à avareza. No nível, análise do nível fundamental, essência versus aparência. Como se disse acima, trabalha-se com oposição essência versus aparência no nível fundamental. São possíveis muitas outras oposições. A mais evidente é bobo versus esperto, em consequência, bobice versus esperteza. A sequência aqui é sempre euforia versus disforia. Alegria versus tristeza, tranquilidade versus angústia, confiança versus desconfiança, amor versus desamor, altruísmo versus egoísmo, bonzinho versus espertalhão, virtude versus vício, alma versus corpo, vitória versus derrota, vantagens versus desvantagens. Nós falamos uma por uma isso nas aulas, né? É sempre a euforia é favorável ao bobo, isso está dito no título do texto, vantagens de ser bobo. Essas oposições apresentadas no quadrado semiótico, quadrado proposto por Suelismar Florencio. Aí eu dei uma ajeitada, tá, Suelismar? Não sei se vocês conseguem ver aí. Então, bobo, esperto, verdadeiro, secreto, falso, mentiroso, né? Então, essência, aparência, não essência. O Suelismar colocou incultura, cultura, substância, forma, texto, né? E aí eu completei com essência, aparência, não essência. Então, o bobo não parece, mas é, então ele é secreto. O esperto parece, mas não é, então é mentiroso. Gostou, né, senhora? As diferentes manipulações presentes no texto. Eu acho que eu vou conseguir acabar dentro do prazo. Tá? O processo de manipulação acontece na relação entre os sujeitos, pela necessidade que o sujeito da narrativa, a ser modalizado, tem de alcançar a competência para realizar uma performance desejada. O fato é que a manipulação pode acontecer e não ser aceita ou não surtir efeito. Isso depende do quanto o sujeito manipulado acredita na manipulação. Em todos os textos existem sujeitos manipuladores e sujeitos manipulados, que sempre vão ser julgados e sancionados. Manipulações podem dar resultado positivo para quem manipula ou negativo, e também podem dar diferentes resultados para o sujeito manipulado. Assim, diferente do significado primeiro para o termo manipulação nas culturas em geral, não significa necessariamente sentidos negativos. Interferir no outro é o sentido básico de todo o discurso, está escrito em Aristóteles. Assim, nos textos, os discursos se sobrepõem e as batalhas de poder entre os sujeitos vão acontecer no campo axiomático. Sujeitos se esforçam para que seus ideais sejam predominantes e usam de suas capacidades para executar e impor seus valores a outros sujeitos. O processo manipulatório depende das competências dos sujeitos envolvidos e o resultado da manipulação depende das modalizações que envolvem os sujeitos. Os tipos de manipulações são educação, sedução, tentação, provocação e intimidação. Todos os 4 tipos... Aqui tem um problema de gênero, né? Todos os 4 tipos envolvem qualidades nos sujeitos envolvidos, mas seduzir e tentar realçam as qualidades do sujeito do fazer. Agente da manipulação. Provocar e intimidar realçam as qualidades do sujeito manipulado. O texto em análise não apresenta um processo manipulatório significativo, porque os sujeitos bobo e esperto, personagens da narrativa, já são modalizados para realizar as performances e a que se destinam. Porém, no meio do texto, há uma narrativa contada pelo narrador que envolve 2 outras personagens, a boba e o desconhecido. A boba é manipulada a acreditar que um ar refrigerado é
praticamente novo, porque o desconhecido que estava ali vendendo usou o argumento de que se mudara para a Gávea, onde era fresco. Ela acaba acreditando na manipulação por tentação dele e é sancionada negativamente a ficar sem o ar refrigerado, que estava estragado, mas é sancionada positivamente pelo narrador, porque era boba, não desconfiava, por isso viveria tranquilo. O percurso inteiro da narrativa, o bobo é manipulado pela bobice a acreditar, a não desconfiar, etc. Enquanto o esperto é manipulado por sua ambição. O bobo, ao final da narrativa, é sancionado com o amor, ser capaz de amar e ser amado em excesso. Por sua vez, o esperto tem sua sanção demonstrada ao longo da narrativa. Enquanto o bobo ganha a vida, o esperto ganha dos outros. Enquanto o bobo vence e nem sabe que venceu, o esperto vence com uma úlcera no estômago. O texto manipula o leitor a acreditar que ser bobo, ou melhor, viver tranquilo, sem desconfiança, é muito melhor. O texto seduz o leitor para um comportamento gentil e dócil e intimida o leitor a ser espertalhão, porque esse vive mal e seu dia a dia acaba por deixá-lo doente. A intersecção entre manipulações e a modalização do fazer. As manipulações modalizam os fazeres do sujeito manipulado, logo a sedução e a tentação, que são feitas de valores positivos, incidem no querer fazer do sujeito manipulado. A provocação e a intimidação, que são feitas de valores negativos, incidem no dever fazer. Deve-se salientar que o querer e a modalidade é a modalidade predominante em todos os sujeitos, e o dever, o saber e o poder estão condicionados ao querer. Assim, mesmo que um sujeito deva, saiba e possa, se ele não quer, não fará. Por outro lado, se o sujeito quer, pode, mesmo que não deva, não saiba e não possa, encontrará meios de fazer. No geral, qualificar-se para uma performance é quase sempre superar incompetências e saber fazer ou poder fazer. No geral, os sujeitos podem ser modalizados em qualquer uma dessas competências. Às vezes, o sujeito não faz a performance porque não sabe como. Às vezes, é porque não tem o poder. Geralmente, em narrativas de luta ou guerra, o sujeito quer ou deve, mas não tem o poder e o saber. Nesses casos, muitos programas de uso de saber e de poder aparecem para que o sujeito de estado da narrativa alcance a competência para que a performance de base seja realizada. Um exemplo desse é o filme O Último, da Mulher Maravilha. No texto de Clarice Lispector, as personagens bobo e esperto, como já se disse acima, estão competentes em todas as modalidades, desde sempre, para realizar suas performances. Estou acabando, tá, gente? Mais 5 minutos. Modalização do ser. Ser versus parecer entre o bobo e o esperto. A crença no discurso do outro e a descrença leva o sujeito a julgar os fatos presentes no texto. Ao ouvir ou ler um texto, projetam-se conceitos de verdadeiro ou falso sobre o objeto-valor e um jogo de elementos entra em ação. Ele pode parecer falso, ser falso, parecer verdadeiro e ser verdadeiro. Se parece falso e o sujeito é falso. Se é falso, mas parece verdadeiro, então é uma mentira. Se parece verdadeiro e então é verdadeiro. Mas se não parece verdadeiro e é verdadeiro, então é um segredo. No texto, as personagens são verdadeiramente boba e esperta. Para o bobo, o esperto é verdadeiramente humano quando se distrai diante dele, porque acreditou na verdade da bobice. Por isso, o esperto é somente um ser humano. O bobo que parece bobo, mas não é. Ele não se torna esperto, entretanto. Ele é superior porque os bobos ganham a vida dominando o mundo, e dominam o mundo, como fizeram os também bobos Cristo, Dostoiévski e Chagall.
Na modalidade veredictória, os espertos têm uma identidade mentirosa e os bobos têm uma identidade secreta, como ficou demonstrado no quadrado semiótico no nível fundamental. Eu não escrevi a conclusão ainda, botei umas referenciazinhas aí, e depois eu termino. Eu acho que vocês entenderam esse texto, né? Lógico, é uma visão unilateral, né? Porque eu fiz uma análise, bem que vocês participaram muito, e creio que vocês acreditem nessa análise. Então, ficam expostos aí os 3 últimos exemplos, já com textos escritos, para que vocês, então, tenham uma direção mais segura para fazer os textos finais. Eu vou parar a apresentação e vou parar a gravação.